Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Matheus Ferraz. Se você não me segue no Instagram, no X, no TikTok, Matheus Ferraz F. Claro, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e não deixe de comprar no link da Amazon para ajudar o nosso canal. O tema do vídeo de hoje é um tema importante na esteira de vários vídeos que eu tenho gravado nesse meu retorno ao YouTube sobre aspectos importantes do direito societário que às vezes a gente não se dá conta por várias razões, inúmeros afazeres, todo o operacional que envolve o funcionamento de uma sociedade empresária. E um tema fundamental que eu quero trazer para vocês hoje é quando o sócio responde pelas dívidas da sociedade depois de sair. Essa é uma pergunta delicada e que pouca gente se faz. Afinal de contas, eu saí da sociedade, eu não posso mais ser responsabilizado pelas dívidas que a sociedade contraiu? Veja, para responder essa pergunta, nós precisamos introduzir algumas distinções. Isso até me lembrou os diálogos de Platão, em que Sócrates, no momento, faz troça dos sofistas, porque os sofistas gostam de introduzir milhares de distinções em tudo, mas isso não retira a importância, e o próprio Platão, por meio de Sócrates, fala que é importante, é uma tarefa fundamental de qualquer pessoa que se proponha a estudar um determinado fenômeno, de fazer distinções de forma que ela consiga atingir a essência do objeto. Em nosso caso, nós precisamos dividir primeiramente em sociedades simples e sociedades empresárias. Em se tratando de sociedade simples, não há o que a gente chama de limitação de responsabilidade. Ou seja, o sócio ele pode ser chamado a responder pelas dívidas da sociedade caso falte a ela patrimônio. Então, se o patrimônio da sociedade não for capaz de saldar as dívidas, o sócio pode ser chamado sim a responder. E isso é uma obrigação do sócio na sociedade simples, porque não há a limitação de responsabilidade. Já em uma sociedade empresária, né, dentro da qual está inserida a sociedade limitada, ela é uma espécie de sociedade empresária, você não tem essa obrigação. O que vai responder pelas dívidas é exatamente o patrimônio da sociedade limitada. O que a gente chama, no primeiro momento, de capital social, embora capital social e patrimônio sejam coisas distintas. O capital social ele é estático, o patrimônio é dinâmico. Mas o capital social exerce a função que a gente chama de garantia dos credores. Então, se o patrimônio da limitada se esgotar, os credores ficarão sem receber. E muita gente acha que isso é injusto. Olha, a pessoa que conseguiu ter o patrimônio da sua limitada esvaziado, ela já está em uma situação dificílima. E a lei, como uma forma de estimular a atividade empresarial, para que a pessoa cesse uma atividade e comece na outra sem ficar com nenhum tipo de receio, ela institui esse princípio. E esse princípio ele está presente em praticamente todos os ordenamentos jurídicos ocidentais, com alguns temperamentos peculiares de cada região. Então a sociedade limitada ela faz uma separação radical entre patrimônio do sócio e patrimônio da sociedade. Claro, na sociedade simples, esses patrimônios eles jamais se confundem, eles não são o mesmo patrimônio, mas não há a barreira imposta exatamente pela limitação de responsabilidade. Bem, o que é que diz o Código Civil? O Código Civil diz que o sócio que se retirou ou que foi excluído, ele responde por até 2 anos depois da averbação. Ou seja, 2 anos depois de eu levar a alteração contratual da saída a registro na junta comercial. Então, durante esse período de 2 anos, o sócio ele fica sujeito à responsabilização. Mas aqui é preciso retomar a distinção que eu fiz há alguns minutos entre simples pura e limitada. A simples pura, ela não tem limitação de responsabilidade. Então o sócio de uma sociedade simples pura, mesmo saindo, ele pode responder pelas dívidas anteriores. Porque o que é que o artigo do Código Civil que trata dessa questão da responsabilidade do retirante e do excluído fala? Pelas obrigações que tinha como sócio.
E a obrigação do sócio na sociedade simples claro, não é bem uma obrigação, mas é uma, digamos assim, uma responsabilidade que a lei comina a ele de fazer frente às dívidas se o patrimônio da sociedade não bastar. Então, sócio da simples pura responde. Seria o caso, por exemplo, de uma sociedade de advogados. Uma sociedade de advogados que seria uma simples pura, responde pelas o sócio do escritório responde pelas dívidas do escritório. Numa limitada, por outro lado, não, porque a obrigação do sócio na limitada é tão somente subscrever e integralizar o capital social, é colocar o dinheiro lá na empresa. A partir daí, cessaram as obrigações dele enquanto sócio. Então, realmente é uma situação distinta, que nem sempre os tribunais compreendem de maneira muito clara. O sócio da limitada, uma vez que ele já colocou o dinheiro lá, ele não é obrigado a pagar a dívida da sociedade. Se ele pagar, aí ele se torna um credor. Acontece o que a gente chama no direito civil de subrogação. Ou seja, ele se torna um credor e ele tem ação e pretensão para cobrar a sociedade. Então, essa diferença nem sempre fica clara para os tribunais, principalmente em questões trabalhistas. É muito comum que o sócio, mesmo tendo saído da empresa, ele seja responsabilizado. E a CLT é um caso especial. Por quê? Porque a CLT, lá no artigo 10A, ela estabelece essa responsabilidade. Ela é uma regra de legislação específica do direito do trabalho que estabelece essa responsabilidade. Na minha opinião, é uma regra que deveria ter a sua validade questionada, porque ela é uma violação à livre iniciativa, uma violação à autonomia privada. Mas ela subsiste. Como ainda não houve nenhum tipo de impugnação, ela está lá e ela vale para os efeitos. E é importante que nas dívidas trabalhistas haja um olhar bem minucioso do sócio que vai se retirar para ver se não vai ocorrer nenhum tipo de fraude, né, para que depois ele não venha a ser responsabilizado. Mas claro, ele só pode ser responsabilizado pelas dívidas que surgiram no tempo em que ele era sócio. As dívidas posteriores não dizem respeito a ele. Isso é importante salientar, porque às vezes as pessoas acham que uma dívida que foi feita agora, eu saí há 1 ano e meio, eu vou responder pela dívida de agora. Não, você vai responder pelas dívidas da época em que você era sócio. Bem, outro campo que desperta muita controvérsia é a questão tributária. Mas nessa já existe jurisprudência do STJ que fala que se a saída foi regular e não havia a prática de atos de administração, atos de gestão pelo sócio que saiu, ele não se responsabiliza pela dívida tributária. Então isso já é uma jurisprudência consolidada na primeira sessão do STJ. E para outras dívidas é necessário consultar a legislação pertinente. Mas é um tema que sempre desperta muitas dúvidas, porque há uma tendência por parte do Estado e por parte de muitos juízes de querer responsabilizar o sócio só porque não há patrimônio, como se a insuficiência de patrimônio implicasse algum tipo de fraude, quando isso não é verdade absolutamente. A atividade empresarial, ela pressupõe risco. E, por assumir o risco, você não tem a certeza de que amanhã você vai ter o dinheiro que você tem hoje, ou de que você vai ter mais, ou de que você vai ter menos. É possível que o seu patrimônio venha a zero de um dia para o outro. E aí você não tem condições de pagar. E não é fraude. Essa mentalidade de que qualquer fenômeno que torne o patrimônio negativo implica fraude patrimonial é uma visão completamente equivocada. E honestamente, provém de pessoas que nunca, nem sequer meditaram sobre o que é ser um empresário, o que é exercer uma atividade empresarial. Então, meus amigos, recordemos, se a sociedade for simples, o sócio pode responder com o seu patrimônio. Não é que ele vai responder. Se a sociedade tem patrimônio, ele não vai precisar responder. Quem paga é a sociedade. E claro, quem deve pagar prioritariamente são os sócios que estão atualmente na sociedade. Então, existe essa gradação, essa ordem, certo? Mesmo no caso da CLT. Na CLT também é essa ordem. Respondem primeiro os sócios que estão atualmente. E somente no caso de eles não poderem aqui, o sócio que saiu, o retirante responderia. Na limitada, exceto nas dívidas trabalhistas, claro, não há essa obrigação.
E se o sócio pagar, somente querendo, ele paga e se subroga e pode cobrar a empresa pelo valor que ele despendeu. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, responda aqui nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.